Os idosos correspondem a quase 15% da população brasileira. Apesar das estatísticas de aumento da longevidade nos últimos tempos, eles ainda sofrem preconceito. Em meio às limitações do mercado de trabalho e estereótipos que ditam os locais, roupas e estilo de vida que devem ser adotados, essa parcela da população tem se mostrado cada vez mais ativa, revelando como a longevidade pode ser positiva. A gente já vivenciou tanta coisa, que muitas delas se tornaram assim. O depois é agora, tem que ser agora. E para a gente decidir isso, realmente temos que ter coragem e segurança, porque os medos e as inseguranças, nós já tivemos. Agora, o nosso pensamento está mais estável e seguro. Contou a modelo Rosa Saito em entrevista à CNN. Embora seja positiva para Rosa, a velhice pode chegar junto a apontamentos que definem a forma como pessoas com mais de 60 anos devem agir. Conforme descrito no Relatório Mundial sobre Idadismo, da Organização Mundial de Saúde, OMS, o etarismo se refere a estereótipos, como pensamos, preconceitos, como nos sentimos, e discriminação, como agimos, direcionadas às pessoas com base na idade que têm. 1. A palavra que melhor expressa a ideia central do texto é A. Longevidade. B. Etarismo. C. Idosos. D. Idade. Resposta: D. Etarismo. A palavra que melhor expressa a ideia central do texto é etarismo. O texto discute os estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às pessoas com base na idade, o que é encapsulado pelo conceito de etarismo. 2. A acentuação gráfica das palavras estereótipos e estatísticas é justificada por a. Se tratar de proparoxítonas. B. Serem oxítonas terminadas em consoante. C. Se referirem às paroxítonas terminadas em S. D. Terem a sílaba tônica posicionada em paroxítonas. Resposta: A. Se tratar de proparoxítonas. As palavras estereótipos e estatísticas são proparoxítonas, ou seja, têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, e por isso são acentuadas graficamente. 3. Em relação à formação da palavra longevidade, é correto afirmar que a derivação regressiva é adotada. B. Ocorre a derivação parassintética. C. A derivação imprópria pela mudança de classe. D. A adição do sufixo dade atribui estado ou condição. Resposta: D. A adição do sufixo dade atribui estado ou condição. A formação da palavra longevidade é caracterizada pela adição do sufixo dade, que atribui o sentido de estado ou condição. 4. Discurso é a situação comunicativa que envolve quem fala, para quem e sobre o que se fala. Considerando a caracterização dos diferentes tipos de discursos, no trecho a gente já vivenciou tanta coisa, que muitas delas se tornaram assim. O depois é agora, tem que ser agora. E para a gente decidir isso, realmente temos que ter coragem e segurança, porque os medos e as inseguranças, nós já tivemos. Agora, o nosso pensamento está mais estável e seguro, contou a modelo Rosa Saito. É possível identificar um exemplo de A. Discurso indireto livre. B. Discurso direto. C. Discurso indireto. D. Discurso implícito. Resposta: B. Discurso direto. No trecho fornecido, a fala da modelo Rosa Saito é apresentada diretamente, sem alterações ou mediações por parte do narrador. 5. Os idosos correspondem a quase 15% da população brasileira. O autor inicia o texto fazendo uso de um recurso argumentativo de A. Autoridade. B. Comparação. C. Comprovação. D. Exemplificação. Resposta: C. Comprovação. O autor inicia o texto fornecendo um dado estatístico para destacar a proporção dos idosos na população brasileira. Esse recurso argumentativo é uma forma de comprovação, fornecendo uma informação concreta para embasar o ponto de vista que será discutido ao longo do texto. 6. No trecho e para a gente decidir isso, realmente temos que ter coragem e segurança, porque os medos e as inseguranças, nós já tivemos. Qual é a relação coesiva estabelecida pela conjunção em destaque? A. Sentido aditivo. B.
sentido conclusivo. C, sentido adversativo. D, sentido explicativo. Resposta: A, sentido aditivo. A conjunção E em destaque estabelece uma relação aditiva entre as duas partes da frase. Ela indica que a segunda parte do trecho está sendo adicionada à primeira, enfatizando a ideia de que para decidir algo, é necessário ter coragem e segurança, além de reforçar que os medos e as inseguranças fazem parte da experiência vivida anteriormente. A vez dos maduros, os números que confirmam a valorização do público experiente, 95% foi o aumento da contratação de profissionais brasileiros acima de 40 anos em 2021. 1.000 empresas multinacionais assinaram compromisso para ampliar a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos. 15 trilhões de dólares será o tamanho do mercado destinado às pessoas com mais de 65 anos até 2030. 1,8 trilhão de reais é o poder de consumo anual do público com mais de 50 anos no Brasil. 7. Defendendo a ideia de valorização do público experiente, o autor utiliza na argumentação a inclusão de dados estatísticos sobre a crescente participação dos idosos no mercado de trabalho. B. Citação de valores monetários de autoridades que discutem o tema idadismo na atualidade. C. Fatos relacionados à extinção de vagas para pessoas consideradas do grupo dos maduros. D. Redução no número de empresas que contratam profissionais brasileiros idosos. Resposta: A. Inclusão de dados estatísticos sobre a crescente participação dos idosos no mercado de trabalho. Na argumentação apresentada, o autor defende a ideia de valorização do público experiente fornecendo dados estatísticos que sustentam essa afirmação. Ele cita números que indicam um aumento na contratação de profissionais brasileiros acima de 40 anos, o compromisso de empresas multinacionais em ampliar a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos, além de projeções sobre o tamanho do mercado destinado às pessoas com mais de 65 anos e o poder de consumo do público com mais de 50 anos no Brasil. 8. Na frase o tamanho do mercado destinado às pessoas com mais de 65 anos, o uso da crase é exigido devido a o plural da palavra feminina pessoas. B. A presença da preposição a e de artigo indefinido. C. A preposição a está regida por verbo transitivo indireto. D. A regência do verbo destinar anteceder o artigo definido feminino plural as. Resposta: D. A regência do verbo destinar anteceder o artigo definido feminino plural as. Na frase, o tamanho do mercado destinado às pessoas com mais de 65 anos, o uso da crase ocorre devido à regência do verbo destinar exigindo a preposição a, antes do complemento, pessoas com mais de 65 anos. Quando essa preposição é combinada com o artigo definido feminino plural as, formando a expressão as pessoas, ocorre a fusão da preposição a com o artigo definido feminino, resultando na crase. 9. Com base no texto, o termo público com mais de 50 anos poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por a. Trabalhadores. B. Profissionais. C. Idosos. D. Pessoas. Resposta: C. Idosos. Público com mais de 50 anos poderia ser substituído por idosos, já que muitas vezes esse termo é utilizado para se referir às pessoas nessa faixa etária. 10. Analisando a frase 1.000 empresas multinacionais assinaram compromisso para ampliar a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos. Qual é o valor semântico estabelecido pela preposição destacada? A. Assunto. B. Finalidade. C. Oposição. D. Instrumento. Resposta: B. Finalidade. Na frase fornecida, a preposição destacada é para. O valor semântico estabelecido por essa preposição é o de finalidade ou objetivo. Ela indica a finalidade da ação expressa pelo verbo assinaram, que é ampliar a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos. 11. Em um torneio de quebra-cabeças, Maria resolveu 8 dos 10 primeiros enigmas, e em seguida solucionou 3/4 dos quebra-cabeças restantes, totalizando 30 quebra-cabeças corretos. Qual é a porcentagem de quebra-cabeças resolvidos corretamente por Maria? A. 68,5%. B.
72,0%. C, 76,0%. D, 77,5%. Resposta: C, 76,0%. Maria resolveu 8 dos primeiros 10 quebra-cabeças. Dos quebra-cabeças restantes, ela resolveu 3/4, totalizando 30 quebra-cabeças. Se Maria resolveu 3/4 dos quebra-cabeças restantes, então ela resolveu 3/4 do total dos quebra-cabeças restantes. Isso dá um total de 30 quebra-cabeças. Vamos chamar de x o total de quebra-cabeças restantes. Temos então a equação: 3/4 vezes x é igual a 30. Multiplicando ambos os lados por 3/4 para isolar x, obtemos x é igual a 30 vezes 3/4 é igual a 40. Portanto, dos 40 quebra-cabeças restantes, Maria resolveu 30. Agora, somando os quebra-cabeças resolvidos nos dois grupos, 8 dos primeiros quebra-cabeças, mais 30 dos quebra-cabeças restantes, igual a 38 quebra-cabeças resolvidos. Agora podemos calcular a porcentagem correta. Porcentagem é igual a 38 dividido por 50 vezes 100% é igual a 76%. 12. Em um desafio de matemática, Ana resolveu 4 quebra-cabeças em 20 minutos. Mantendo esse ritmo, quantos quebra-cabeças Ana resolverá em 90 minutos? A, 80. B, 45. C, 30. D, 18. Resposta: D, 18. Para resolver este problema, primeiro precisamos determinar a taxa de resolução de quebra-cabeças de Ana em 1 minuto. Ana resolveu 4 quebra-cabeças em 20 minutos. Portanto, sua taxa de resolução é: taxa de resolução é igual a número de quebra-cabeças dividido pelo tempo, que é igual a 4 dividido por 20, que é igual a 1/5 de quebra-cabeça por minuto. Agora, podemos usar essa taxa para determinar quantos quebra-cabeças Ana resolverá em 90 minutos. Número de quebra-cabeças igual a taxa de resolução vezes tempo igual a 1/5 vezes 90, que dá 18. Portanto, Ana resolverá 18 quebra-cabeças em 90 minutos. 13. Lucas está planejando comprar uma motocicleta por R$ 70. Como ele não possui o valor total para efetuar a compra, ele decide fazer um pagamento inicial de R$ 30.000. O restante do valor será financiado com uma taxa de 2% ao mês, usando um regime de juros simples, com pagamento integral ao final de um período de 18 meses. Qual será o valor total, incluindo juros, que Lucas terá que pagar pela motocicleta? A, R$ 70.000. B, R$ 80.800. C, R$ 84.400. D, R$ 100.000. Resposta: C, R$ 84.400. Cálculo dos juros: J igual a P vezes I vezes N, substituindo os valores conhecidos. J igual a 40.000 vezes 0,02 vezes 18, que dá 14.400. Cálculo do valor total. Agora, somamos o pagamento inicial, o principal restante e os juros. Valor total é igual ao pagamento inicial mais principal restante mais juros. Valor total igual a 30.000 mais 40.000 mais 14.400, que dá 84.400. 14. Em uma fábrica de brinquedos, eram produzidos diariamente 750 quebra-cabeças. Para atender à crescente demanda por brinquedos, a fábrica decidiu investir em mais 3 máquinas, aumentando o número total de máquinas para 8. Qual será o aumento na produção diária de quebra-cabeças após a incorporação das 3 novas máquinas? A, 1.200. B, 200. C, 350. D, 450. Resposta: D, 450. Inicialmente, a fábrica produzia 750 quebra-cabeças por dia. Após adicionar 3 novas máquinas, o número total de máquinas será de 8. Vamos calcular a produção diária de quebra-cabeças após a incorporação das novas máquinas. Cada máquina inicialmente produzia 750 dividido por 5 é igual a 150 quebra-cabeças por dia. Com mais 3 máquinas, teremos um total de 8 máquinas. Portanto, a produção diária total será 8 vezes 150 é igual a 1.200 quebra-cabeças. Para encontrar o aumento na produção, subtraímos a produção inicial da nova produção.
1.200 menos 750 é igual a 450. 15. Em um dia movimentado, André conferiu o saldo de sua conta bancária ao acordar e notou que estava no vermelho em R$ 1.000. Durante o dia, ele recebeu uma conta de R$ 800 do serviço de energia e compartilhou metade dessa dívida para sua conta bancária. Mais tarde, André fez um saque de R$ 750 e usou sua conta para pagar 2 boletos de R$ 80 cada um. Nenhuma outra transação ocorreu em sua conta até que, no final do dia, seu salário de R$ 3.000 foi depositado na conta. Qual era o saldo, em reais, na conta bancária de André no final desse dia? A. R$ 290. B. R$ 690. C. R$ 770. D. R$ 1.145. Resposta: D. R$ 690. Inicialmente, André estava com um saldo negativo de R$ 1.000. Ao receber a conta de energia de R$ 800, ele compartilhou metade dessa dívida, adicionando R$ 400 à sua dívida. Sua dívida agora é R$ 1.000, saldo negativo inicial, mais R$ 400 igual a R$ 1.400. Ele fez um saque de R$ 750, o que aumenta sua dívida em R$ 750. Sua nova dívida será R$ 1.400 mais R$ 750 é igual a R$ 2.150. Pagou 2 boletos de R$ 80 cada, totalizando R$ 160. O valor dos boletos é acrescentado à dívida, então a dívida aumenta para R$ 2.150 mais R$ 160 é igual a R$ 2.310. Agora, considerando seu salário de R$ 3.000, ele adiciona isso ao seu saldo bancário. Então, o saldo final na conta bancária de André é R$ 3.000 menos R$ 2.310 que dá R$ 690. 16. Qual empresa foi responsável pela instalação da fábrica de cimento que desempenhou um papel crucial na fundação do município de Cocalzinho de Goiás? A. Grupo Votorantim. B. Grupo Camargo Correia. C. Grupo Gerdau. D. Grupo Odebrecht. Resposta: A. Grupo Votorantim. A fundação do município de Cocalzinho de Goiás está diretamente ligada à instalação de uma fábrica de cimento pelo Grupo Votorantim em 1961. Essa fábrica foi estabelecida para atender a demanda criada pela construção da nova capital do Brasil, Brasília. A presença dessa fábrica impulsionou o desenvolvimento da região, levando ao surgimento de um distrito que posteriormente se tornaria o município de Cocalzinho de Goiás. 17. O bócio é uma doença caracterizada pelo aumento da glândula tireoide, que pode levar a um inchaço no pescoço, como pode ser observado na imagem anterior. O bócio era prevalente nas províncias de Goiás e São Paulo no Brasil Central no século XIX. O bócio e o cretinismo endêmico eram frequentemente mencionados por viajantes e administradores que visitaram a província de Goiás. No início do século XX, o número de indivíduos portadores de bócio no estado de Goiás ainda era bastante significativo. Sobre a causa do bócio, podemos afirmar que A. é causado por uma infecção bacteriana. B. é causado por uma infecção viral. C. é causado pela deficiência de iodo na dieta. D. é um sintoma da doença de Chagas. Resposta: C. é causado pela deficiência de iodo na dieta. O bócio é uma condição médica caracterizada pelo aumento da glândula tireoide devido à deficiência de iodo na dieta. O iodo é essencial para a produção dos hormônios tireoidianos, e quando há uma carência desse mineral na dieta, a tireoide aumenta de tamanho na tentativa de compensar essa deficiência, levando ao desenvolvimento do bócio. Isso era particularmente prevalente em áreas onde o solo tinha baixo teor de iodo, como as regiões montanhosas do Brasil Central no século XIX, como as províncias de Goiás e São Paulo. 18. Conhecida por suas obras como Vintém de Cobre, Histórias da Casa Velha da Ponte, Poemas dos Becos de Goiás, entre outros. Cora Coralina, que além de poetisa também era doceira, ganhou fama, não apenas em Goiás como também em todo o Brasil. Cora Coralina foi o pseudônimo adotado por A. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. B. Benedita Cipriano Gomes. C.
Leodegária Brasília de Jesus. D. Belkis Sempensieri Carneiro de Mendonça. Resposta: A. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Cora Coralina foi o pseudônimo adotado por Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, uma renomada escritora e poetisa brasileira. Suas obras são conhecidas por retratar a vida simples e cotidiana, além de explorar temas como a natureza, a memória e a valorização da cultura local de Goiás. Além de sua produção literária, Cora Coralina também foi reconhecida por sua habilidade como doceira, o que contribuiu para sua fama não apenas em Goiás, mas em todo o Brasil. 19. A partir de 1850 tem início a prática do governo imperial de colocar como presidente da província de Goiás indivíduos não goianos. Qual foi o motivo do governo imperial para adotar esta prática? A. Preconceito da coroa contra os goianos. B. Dar maior autonomia administrativa para a província de Goiás. C. Tentativa de centralização do poder político pelo governo imperial. D. Fortalecer as oligarquias goianas. Resposta: C. Tentativa de centralização do poder político pelo governo imperial. O motivo pelo qual o governo imperial passou a colocar não goianos como presidentes da província de Goiás a partir de 1850 foi a tentativa de centralização do poder político. Esta prática visava fortalecer o controle do governo central sobre as províncias, reduzindo assim a influência das elites locais e garantindo maior obediência às políticas e diretrizes estabelecidas pela coroa. Ao nomear indivíduos de fora da região, o governo buscava garantir uma administração mais alinhada aos interesses da metrópole. 20. Qual era o principal interesse dos viajantes naturalistas Saint-Hilaire, Paul, Gardner e Castelnau em suas viagens à província de Goiás no século XIX? A. Estudos e pesquisas de caráter político e econômico. B. Estudos e pesquisas de caráter botânico, geomorfológico, zoológico e antropológico. C. Estudos e pesquisas de caráter religioso e cultural. D. Estudos e pesquisas de caráter militar e estratégico. Resposta: B. Estudos e pesquisas de caráter botânico, geomorfológico, zoológico e antropológico. Os viajantes naturalistas Saint-Hilaire, Paul, Gardner e Castelnau tinham interesse principal em realizar estudos e pesquisas de caráter botânico, geomorfológico, zoológico e antropológico durante suas viagens à província de Goiás no século XIX. Esses pesquisadores buscavam explorar e documentar a flora, fauna, geografia e aspectos culturais das regiões que visitavam, contribuindo assim para o conhecimento científico e para o registro histórico dessas áreas. Suas expedições foram fundamentais para o avanço da ciência e para a compreensão da diversidade natural e cultural do Brasil. 21. Conforme o artigo 145, do capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional, da Constituição Federal de 1988, com a atualização das emendas constitucionais, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: a. Impostos. B. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. C. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Resposta: D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. O artigo 145 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 22. Conforme o artigo 155, do capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, da Constituição Federal de 1988, com a atualização das emendas constitucionais, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a. Propriedade territorial rural, b. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. C. Operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Resposta: B. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal de 1988, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 23. Conforme o artigo 156, do capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional, da Constituição Federal de 1988, com a atualização das emendas constitucionais, compete aos municípios instituir impostos sobre a. Propriedade predial e territorial urbana. B. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. C. Propriedade de veículos automotores. D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Resposta: A. Propriedade predial e territorial urbana, conforme o artigo 156 da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, conhecido como IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O IPTU incide sobre a posse ou a propriedade de imóveis localizados em áreas urbanas. 24. De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal de 1988, com a atualização das emendas constitucionais, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Assim, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de a. Parcelamento ou edificação compulsórios. B. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. C. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Resposta: D. Todas as alternativas anteriores estão corretas, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal de 1988, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.